Você sabe a importância de registrar a sua marca? A importância de registrar a sua propriedade intelectual daquilo que você está fazendo? Muitas startups começam seus negócios e só depois vão se preocupar com a sua marca, vão preocupar com a sua patente, com a sua propriedade intelectual, e isso é uma coisa muito séria. E não são só startups, não, às vezes grandes empresas têm que fazer mudanças na sua marca, no seu nome. Imagina você ter o seu nome e depois, quando você crescer, você está ali, né, tendo uma carreira, você pensar que você tem que mudar o seu nome, as pessoas já te conhecem e você vai ter que mudar o seu nome. A mesma coisa acontece com as suas marcas. E hoje a gente vai falar, vai bater um papo super legal com o Marcelo Brandão, da Village Marcas e Patentes, para você entender um pouquinho mais o quanto isso é importante e o quanto isso é fundamental para o sucesso da sua empresa. Então fique ligado que está começando mais um TechStart Talks. Entra a vinheta. Olá, inovadores e inovadoras! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um TechStart Talks. Eu sou Maurício Duran, estarei aqui com você conversando um pouquinho hoje sobre marcas e patentes. E para isso a gente traz um grande especialista, um grande amigo meu, que vai trazer muitas informações. Vocês vão ver que, gente, o papo vai ser sensacional. Então quero convidar para estar aqui com a gente o Marcelo Brandão. Marcelo, seja bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente. Fala, Duran, tudo bem, amigo? Que bom, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É sempre bom compartilhar a propriedade intelectual, industrial e tornar isso mais acessível para todos, né? Obrigado mesmo pelo convite. Marcelão, a gente sempre começa o nosso TechStart Talks com aquela pergunta, né? O pessoal pergunta, quem é você na fila do pão? E aqui a gente pergunta, quem é você na fila da inovação? Como é que você veio parar aqui nessa área de startups, na área da inovação? Então conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Village. Então, eu sou um rapaz latino-americano. Na verdade, eu sempre fui um cara muito curioso com a tecnologia e com a inovação, tá? E a Village caminha paralelamente a isso, ou seja, com o desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias, isso chega muito perto da gente, né? A gente tem acesso de uma maneira privilegiada a produtos que vão ser lançados daqui a 10, às vezes 5, 10, 15 anos, tecnologias muito avançadas, né? De um clipes a uma turbina de avião, a gente tem a oportunidade de estar perto. Com isso, automaticamente, de uma maneira quase imersiva, de forma natural, a gente vai participando do ecossistema por conta dos atores envolvidos. Ou seja, quando eu tenho pesquisadores, quando eu tenho gente da inovação que me procura para proteger a propriedade intelectual dessas empresas, eu fui, de maneira muito natural, participando do ecossistema. E é uma coisa que me fascina, porque a Village não só compartilha o conhecimento de propriedade intelectual, mas a gente apoia de fato, né, a inovação. Então, um dos trampolins da Village, um dos pilares da Village é apoiar a inovação através de patrocínio, através de conhecimento, através de compartilhar informações. Foi nesse caminho que eu me vi aí ligado à inovação. Eu vou até adiantar um assunto e ia perguntar, mas primeiro você falou dessa coisa da tecnologia. A Village, vocês têm um serviço, né, de imersão ali da patente, né, de entrar com VR, né, de olhar numa realidade aumentada, né, uma coisa, acho que vocês foram, não sei se, né, se vocês são os pioneiros, né, nessa área, mas eu achei muito legal aquilo de você trazer a patente ali no 3D, né, com o VR ali. Explica um pouquinho para a gente como que é isso. Então, a Village ela sempre foi pioneira em várias ações, tá? Lá em 2000 a gente criou nosso sistema chamado InfoVillage e o VillageNet, que tornou possível que o nosso cliente tivesse informações online dos seus processos, né? Sem passar por Isso nenhum quando filtro. a internet era mato ainda. Exatamente. Lá era engraçado porque a gente chegava
em determinados clientes que abriam o notebook. O nosso notebook ainda você tinha que encaixar as peças, era um negócio bem pequenininho, e aí vinha tudo separado, né? Era muito, muito bacana. E então a gente sempre esteve muito próximo. E o que a gente caminha, né? E depois de participar de tanto do mercado, a gente tinha uma preocupação. Como a gente vai estar na frente, né? De que maneira que a gente vai surpreender e entregar alguma coisa diferente para o nosso cliente. E esse negócio, um dos problemas de julgamento de patente no Brasil, né? É a descrição. É quando você elabora o relatório descritivo e você não consegue explicar para o examinador o que de fato você quer proteger, né? Isso é uma dificuldade, né, de grande parte das patentes não concedidas no país. E aí o que nós fizemos? Nós criamos um sistema onde eu colocava o produto do cliente em uma realidade aumentada e mostrava ali quais eram os diferenciais. E isso fazia quem estivesse fazendo o julgamento conseguia enxergar, né? Isso não é utilizado pelo NI, a norma não permite fazer isso, mas a gente continua utilizando, porque isso serve para o nosso cliente apresentar o seu produto, por exemplo, para outras empresas. Isso tornou possível. Então, foi um Legal. grande diferencial. E fala qual que é a importância, né, da marca, né? De registro da marca, né? Aquilo que eu falei, às vezes a gente tem imagina eu chegar com uma determinada idade e falar assim, não posso mais me chamar esse nome porque tem outro que é dono, né, desse meu nome aqui, eu não posso mais chamar Maurício Duran, vou ter que mudar de nome agora, né? E o quanto isso é importante para uma empresa que está começando, que pode ser uma startup que está nesse início, mas às vezes também uma pequena empresa que começa ali, acha um nome legal, um nome bonito, e aí vai lá registrar o seu site, acha um domínio, e aí o pessoal faz umas bagunças com o domínio também, né? Tem muita coisa que envolve, né, você ter esse registro de marca, que é muito importante as pessoas saberem ali, terem esse cuidado. Duran, eu falo o seguinte, é como se você estivesse registrando um filho. Imagina o seu filho, né? Como é que você vai matricular, como é que você vai colocar em escola, universidade, faculdade, enfim, uma criança que não tem registro, que não tem nome. E o registro de marca, devido às proporções, né? É exatamente isso, é você provar que aquilo é seu. Porque imagine o seguinte, vamos imaginar, o pessoal sempre fala, poxa, registro de marca é para empresa grande, empresa pequena. Eu sempre falo, não, ao contrário. Uma empresa grande, se tiver que mudar de marca, acabou o Jornal Nacional, ele vai lá, coloca uma campanha publicitária que está mudando de marca por conta disso e daquilo, o público compra aquela situação e resolveu o problema dele. Gastou um absurdo, mas resolveu o problema dele. Agora O cara imagine uma... faz até aquela brincadeira, né? Assim, agora tal marca, agora somos tal, né? E aí ele Exatamente. faz o storytelling daquilo, já traz, né, tem toda uma força para fazer um marketing para comunicar isso, né? Conta uma história super bacana e perfeito, né? E aí vai gastar alguns milhões de reais, mas resolveu. Agora, em uma empresa pequena, em uma startup, então, o primeiro procedimento é esse, né? Por mais que você coloque esse segundo plano, e é um erro fazer isso, tá? Imagine o seguinte, eu vou fazer as duas comparações. Imagina que você é uma startup, você passou aí por um processo da Venture, tá? De aceleração, você encontrou um investidor, olha que bacana, o cara falou assim, legal, show de bola, vamos investir nesse negócio, aí o cara colocou lá alguns R$ 1.000 para fazer a aceleração do seu produto, do seu projeto, enfim, e aí, depois de 6 meses, a hora que o negócio está rodando, está bacana pra caramba, a startup recebe uma notificação extrajudicial para mudar de nome, porque a marca que ela escolheu é uma marca de terceiro. Quanto custa para ela recomeçar? Como é que ela vai ser inserida de novo no mercado? E se ela já tiver um Sim. concorrente, né, que já está beirando ali, né, ela é a pioneira e tal, e se ela tiver um concorrente, ter que começar de novo isso. Então, quanto custa? Então, é essencial, tá? É lição de casa para uma startup, antes de escolher o nome, primeiro pesquisar se esse nome está disponível ou não. E a gente tem uma parceria que oferece isso Sim. gratuitamente.
né? Então, olha, preciso pesquisar, preciso verificar onde que vai ser protegido, para as quais classes, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso no nosso bate-papo, mas eu preciso saber, será que, eu fiz uma pesquisa rápida, não encontrei nada. Você fez fonética? Você analisou a escrita, se colide ou não colide? Então, não basta fazer uma pesquisa rápida. Realmente tem que ter um profissional que analise isso e minimize o risco. Tá? Porque o risco nunca é zerado, ele é minimizado. Né? Mas eu vou lá no Google, faço uma pesquisa, acho um nome legal, acho tem um domínio lá que eu posso talvez utilizar mudando uma letrinha ou outra, tal, aí não tem problema, Marcelo. Eu posso fazer assim. Não é assim que funciona? Não, 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 não. Tá? Pense o seguinte: a lei diz que a marca ela não pode colidir tanto na escrita quanto na fonética. Vamos pegar o caso da Village. Tá? Imagine Village com W. O cara pode Aham. registrar. Então, se ele fizer uma pesquisa Village com W, ele não vai encontrar no NPI esse registro. E vai ter a falsa sensação de que está disponível. Tá? Se ele fizer Village com J, ele também pode ter a falsa sensação de que está disponível. Só que numa propaganda de rádio, ninguém vai falar que Village é com W e nem que Village é com J. Ou seja, foneticamente também não pode. Ou que tem dois L's, né? Ou que é világio, a marca não pode ser igual ou parecida ao ponto de induzir o consumidor ao erro, entendeu? Tem alguns cases assim que você, né, claro, que você pode contar para a gente, né, dessas confusões ali. Eu lembro de uma que era, acho que tinha a maisena, né, ali o amido de milho, e criou-se uma outra marca, acho que era Maisema, uma coisa assim. E a embalagem era igualzinha, né? Era amarela, igual ali, só que era muito mais barato. Então quem estava passando no mercado batia o olho ali, nossa, tá barato a maisena. E aí trazia e levava para casa ali. Teve um outro caso que aconteceu comigo, com o meu sogro, na verdade. Comprou lá um fardo de Coca-Cola. E aí, a hora que eu cheguei na casa dele lá, foi ver, falei assim: nossa, Odair, por que você comprou esse refrigerante? Não, Coca-Cola, tava super barato. E aí não era uma outra marca, mas a garrafa era igualzinha, vermelho, a grafia era parecida, e aí ele bateu o olho ali, achou que era, nem leu direito, levou embora, tava barato, levou embora para casa. Né? Isso acontece muito, né? E aí entra várias proteções do que você falou. Você pode se cercar de várias proteções, que aí entra a propriedade intelectual no todo, né? Aham. Primeiro, a garrafa da Coca-Cola, ela não é protegida como desenho industrial, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ela é uma marca mesmo, tá? Ela é uma marca tridimensional, ou seja, ninguém pode usar aquele desenho da Coca-Cola para nenhum tipo de produto, tá? Então ela tem essa proteção. Você consegue proteger rótulos, então a maisena, por exemplo, aquele rótulo, daquela forma, com aquele desenho, a maisena tem protegido, ninguém pode usar igual ou parecido. O mercado faz isso mesmo. Eu posso contar uma história, vou omitir aqui, mas é um caso da maisena, de uma empresa que copiou a maisena, e ela sabia que estava copiando, ela colocou no mercado, sofreu uma ação judicial por isso, e depois ela colocou como propaganda. Tá vendo? Nós também temos amido de milho. aproveitou, Então, aproveitou a ação judicial para fazer o marketing deles, né? exatamente, foi uma estratégia mesmo. Então, por quê? Porque a maisena é um símbolo de amido de milho. Eu sempre falo, você compra produtos? Não, você compra marcas. A gente pode fazer uma brincadeira aqui, né? Duran, vamos no supermercado, me traz uma lã de aço, né? Me traz um amido de milho, me traz uma Aham. caneta esferográfica, me traz uma caixa de poliuretano expandido, né? Fechicler, né? Ou seja, zíper, isopor, bique, tudo, Bombril. Gillette, lâmina de barbear, são todas marcas que viraram sinônimos de produto. Né? Eu sempre falo que marca é um dos principais, se não o principal ativo de uma empresa. Né? Vamos pegar um exemplo, Uber. Tá? O Uber não detém nenhuma patente de ter o carro por aplicativo. Se tivesse isso, a gente não teria as concorrentes do Uber, ok? Sim. Quanto vale a marca Uber?
Por que escolhemos o Uber? Por quê? Porque saiu na frente, porque criou uma marca, né? Então, essa marca é o maior patrimônio dessa empresa. Porque a tecnologia, outros existem. A Uber até tem patente de outras tecnologias, mas não do aplicativo, né? Porque você E tem aí a... como é esse? E como é esse processo de registrar a marca? Então, eu vou lá e faço uma pesquisa e beleza, registro, está registrado. Né? Como que funciona, né, esse processo? Porque não é uma coisa tão simples assim, né? Como tudo na nossa vida, tem gente que fala assim, não, eu consigo fazer isso sozinho. Claro, você pode fazer isso sozinho, você pode declarar seus impostos sozinho, você pode fazer tudo sozinho. Né? Agora, né, o trabalho que isso traz, a atenção que isso traz, que são às vezes alguns serviços que a Village traz ali, que é diferente. Como que é esse processo, então, de registro de uma marca? Eu tenho duas coisas aí que é importante. Primeiro, eu penso o seguinte: qualquer prestação de serviço, tá? Você tem que ter um indicador. Não dá para contratar um neurocirurgião olhando pela internet, vou buscar aqui no Google um cara porque eu estou com um tumor e eu preciso tirar isso. Não dá para fazer isso. Você tem que buscar referências para poder fazer isso, tá? Propriedade intelectual, quando a gente fala de marcas e patentes, como eu te falei, a pesquisa ela é fundamental, né? Então, antes do processo começar, você tem que ter uma pesquisa bem feita para minimizar os riscos. Você tem que analisar onde a marca desse cliente vai ser protegida. Por exemplo, o Venturi Hub. Onde que essa marca vai ser protegida? Quais são os serviços que eu vou identificar com essa marca? Eu vou ter algum produto com essa marca? Eu tenho que fazer toda essa análise. Feito isso, eu vou indicar para o cliente em quais classes ele quer proteger, porque para cada atividade existe um número de classe correspondente. Então, por exemplo, quando eu falo produtos químicos, está na classe 1. Eu posso ter um produto químico chamado Village, nada a ver, não tem nada a ver com a minha atividade. São atividades distintas. Então, eu vou analisar onde o cliente precisa proteger a marca. Esse é o primeiro procedimento. Depois nós vamos depositar a marca. O que é isso? Eu vou pedir a exclusividade da marca junto ao INPI para as atividades que ele quer proteger. E para cada atividade, cada classe, ele tem um investimento e um processo que vai caminhar separadamente. Um pode ser concedido e talvez o outro não. Por isso que é tão importante a pesquisa. Depois disso, o processo é publicado. O INPI torna público para que terceiros se manifestem e se sentir prejudicados. E abre um prazo para isso. Depois vem o deferimento, o julgamento do INPI ele defere ou indefere o seu pedido, né? Depois, deferido o pedido, vem a concessão e a marca é dele por 10 anos e se renova de 10 em 10. Essa é a parte minimizada. O processo pode acontecer mil coisas, tá? Sim. Mas de uma maneira minimizada, é isso. Eu tenho um caso, quando eu tinha academia, então a gente tinha academia, chamava MD Fitness, né? Eu e minha esposa, os dois professores de educação física, e a gente abriu sem registro da marca, né? Vamos lá. E aí eu fui fazer o levantamento depois com a Village do levantamento. E apareceu uma MD Fitness que era uma confecção. E a gente vendia também camisetas da academia com o nome MD Fitness. Né? Depois a gente acabou fechando a empresa, vendemos ali, mas a gente poderia ter um problema, por exemplo, dessas roupas que a gente estava vendendo com a marca MD Fitness ali, né? Na camiseta ali MD Fitness, porque tinha um Exatamente. registro já da confecção, né? Exatamente. Para a academia, a marca estava disponível e você podia registrar. Porém, como eu falei, é por segmento de atividade e produto. Como você não tinha a proteção para o produto confecção e um terceiro tinha, ele podia te impedir, tá? Te notificando, ingressando com ação judicial por um uso indevido aí de marca que é registrada. Muito Isso bom. acontece E muito. bastante, né? Porque e tem, né, alguns casos, né? Poxa, esse aqui é de uma coisa, esse aqui é de outra coisa, né? E é o mesmo nome, né? Com startups, principalmente, porque o que acontece? A startup, e eu entendo perfeitamente, não é uma coisa fora de série, né? Puxa, o que acontece? A startup ela quer otimizar o investimento dela, ela quer otimizar os custos, né? Usar isso de uma menor. E muitas vezes tenta fazer isso sozinho.
quando acerta, né, que consegue o registro, pensa estar tranquilo, mas de repente ela protegeu numa classe só. Vou colocar vocês aqui para imaginar. Imagina o seguinte, que é uma empresa de consultoria e treinamento. Aí ele protegeu para consultoria, que está na classe 35, e não protegeu para treinamento, que está na classe 41. Um terceiro vai lá e protege para treinamento, onde ele não protegeu, e pode impedi-lo de usar a marca para treinamento. Então, essa consultoria técnica, né, de um profissional especializado, é importante para dar esse norte. Ó, você precisa proteger a marca nessas classes, aqui é o caminho para se fazer essa proteção, é aqui, entendeu? E eu já vi algumas empresas, né? Não consegui achar até. Eu coloquei essa marca aqui, mas não consegui achar o domínio lá .com.br ou .com, aí acaba colocando um outro domínio para, né, na sua plataforma, no seu site .net, outra coisa ali, porque não estava disponível ali. E acaba não fazendo essa pesquisa, né, da marca, por exemplo, que nem você falou, em outras classes, que pode ter um problema sério ali lá na frente, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma confecção que é extremamente conhecida do mercado, tá? Uma calça jeans custa 800, 900 reais, essa confecção. E quando você fala do segmento de moda, o que você pensa? Bolsa, você pensa óculos, você pensa sapato, você pensa... Essa confecção, por exemplo, perfumes, ela não pode ter um óculos com marca própria. Por quê? Porque ela protegeu só para confecção. Ela não protegeu para óculos. Um terceiro foi lá e protegeu para óculos. Muitas empresas compram o óculos achando que está comprando da confecção. Que é a mesma marca, né? Aliás, É. tá? Acham que está comprando a confecção. Faz uma alusão a ela. E a propriedade ali intelectual, a patente, a propriedade, não sei se esse é o termo, né, o registro industrial ali, quando alguém vem com uma solução, porque a gente vê muito pessoal falando assim, nossa, eu vou registrar essa minha ideia aqui, eu quero registrar a minha ideia, quero registrar essa minha solução. Tem alguns critérios para isso, né? Porque tem coisas que não são registráveis, tem outras coisas que sim você tem que registrar. Fala um pouquinho disso, né? Como que funciona esses pontos. O que a gente analisa? Por exemplo, quando você fala, eu quero proteger uma ideia, a ideia em si, a lei determina que a ideia em si não é passível de proteção. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu criei uma cadeira que levita. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia de uma cadeira que levita. Poxa, sensacional, né? Não vai riscar o chão. Para uma pessoa que tem deficiência, não precisa subir escada, não precisa ter aquele trambolho que geralmente tem naqueles corrimãos, aquela coisa enorme e tal. Pô, o cara consegue subir tranquilamente. Ou seja, está no campo da... Aí o INPI pergunta, como é que faz isso? Não sei. Como é que você vai parar? Como é que você vai acionar? Como é que você faz para controlar? Eu não sei fazer isso. Então, eu estou no campo da ideia. A ideia abstrata não é passível de proteção. Tá? Agora, quando eu tenho um projeto, tá? E que eu sei, eu não preciso ter o produto pronto, mas eu sei explicar como fazer esse produto, tá? Como ele vai ser constituído, quais os componentes que tem, como ele vai parar, como ela vai subir, que tipo ele vai usar um magnetismo, né? Ou seja, que tecnologia eu vou estar envolvendo ali, aí é passivo de proteção. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar se ela obedece os quesitos de patenteabilidade. Tá? Se a lei protege isso, por exemplo, muita gente quer proteger aplicativo. Eu falei o caso do Uber aqui. A ideia do negócio por aplicativo não é passivo de proteção. Imagina se fosse, por exemplo, o primeiro cara que comercializou produtos pela internet. Se o cara tivesse uma patente, né, ninguém mais comercializaria, só ele. Tá? Então, algumas coisas não são passíveis de proteção e isso a gente tem que analisar em lei. Eu sempre falo, é importante esse bate-papo com o cliente para identificar o que ele tem, né, se cabe proteção e qual proteção é mais indicada. Tá? Quando a gente fala de patente, tem 3 quesitos que são necessários. Se faltar um deles, não vai ser patente. Novidade. Esse é o primeiro deles. Então, tem uns espertos de plantão que chegam aqui no escritório e falam assim, Marcelo, fui para os Estados Unidos, vi um negócio sensacional e quero proteger aqui no Brasil.
Aqui no Brasil não tem, eu posso? Pode, você pode pedir a patente da roda se quiser. Só que se um terceiro provar que isso já existe lá fora, tá? Derruba sua patente por falta de novidade. A patente é para privilegiar o inventor e não o esperto. Aham. O Legal. outro é atividade inventiva, ou seja, o uso do intelecto. Poxa, tem uma casca de árvore que cura uma doença. Fiz um chá, tomei e descobri que cura gastrite, por exemplo. O que eu inventei? Não, absolutamente nada. Fiz uma descoberta. Descobertas não são passíveis de proteção. Porém, se eu encontrei um princípio ativo que aquecendo a mais 180 durante 10 minutos, resfriando a menos 100 durante 10 minutos, moendo, encapsulando e tomando a cada 6 horas, eu vou curar a doença por conta de... Esse processo é passível de proteção. Por quê? Porque ele usou do intelecto dele para criar. E o último é a aplicação industrial. Ou seja, ele precisa ser suscetível à escala industrial. Não é um produto que você faz um e não consegue fazer outro igual. Então, o processo, quando é patenteável, é por quê? Porque ele vai obter o mesmo resultado final. Necessariamente tem que ser assim. Você falou do princípio ativo ali. Um princípio ativo, por exemplo, dos remédios, eles são patenteáveis? Não. O princípio, não. Tá? Você não consegue. Mas o o processo formulação que torna aquilo da possível. formulação. Ah, legal. Isso, e aí você falou, né, dos Estados Unidos, o Brasil e tal, tem algumas coisas isso também, né? E quando a gente fala de startup que quer ganhar o mundo, quer crescer, tem muito isso também, né? Minha marca está registrada aqui, minha patente está registrada aqui, e lá fora tem um case aí, se eu não me engano, é com a Gradiente, que a Apple tem uma ação ali, né? Que a Gradiente já tinha registrado o iPhone aqui, né? Um tempo atrás, né? E aí depois, quando veio a Apple, né? E aí, não sei se isso já se resolveu ou se ainda está judicial ainda. Me parece que já fizeram um acordo, tá? É. Já acabaram com a história. Não devia nem ter prolongado tanto. O que acontece? As marcas, ela tem proteção territorial, patente também, tá? A marca, você pode prorrogar o registro de 10 em 10 anos. Patente não, ela tem vigência, daqui a pouco eu vou falar os dois tipos de patentes que existem e do desenho industrial. Mas a marca você prorroga e ela estava dada aqui no Brasil. Se você pretende atuar em outro mercado, você precisa pesquisar no mercado onde você vai, tá? Se essa marca está disponível lá ou não. Tá? Quando você deposita no Brasil, você tem uma prioridade de 12 meses para alguns países pertencentes a um tratado internacional. Tá? E são vários países. Então, você tem 12 meses de prioridade para solicitar a marca lá. Passado esses 12 meses, você perdeu. Então, você tem que pesquisar, verificar se lá está disponível e solicitar o registro lá. E cada país vai caminhar separadamente. Salvo o país que tem bloco econômico, por exemplo, como a União Europeia. Você consegue proteger a marca abrangendo todos os países. E quais são? Você falou do... Pode continuar, falei. Não, pode, fica à vontade. Não, você falou dos dois tipos de patente, né? Que você ia explicar aí, quais seriam eles. Você tem a patente de invenção, quando você inventa algo totalmente novo. Vamos imaginar que sentávamos em pedra, o Duran falou, esse negócio está muito desconfortável, está muito chato, né? Tem pedra de tudo quanto é tipo, tem umas com quina, tem outras pontudas, não quero. Eu inventei a cadeira, assento, recosto e 4 pés. Duran inventou a cadeira, não existia nada até então. Isso é uma patente de invenção. Tá? Legal. É quando não tem algo novo, ou quando você dá um novo conceito para algo que já existe. Aí o Marcelo falou o seguinte, olha, já que tem a cadeira, eu vou fazer essa cadeira levitar. Lembra da minha cadeira que levita? Uhum. Então, eu não inventei cadeira, mas eu dei um novo conceito para ela. Então, continua sendo patente de invenção. Ok? E existe a outra proteção que chama modelo de utilidade, que é o quê? É o aperfeiçoamento técnico de algo que já existe. Eu melhorei tecnicamente um produto
que já existia. Então eu peguei a cadeira e fiz a cadeira reclinar e dar um giro de 360, né? Então eu tenho patente sobre a cadeira que reclina? Não. Olha que estranho, né? Acabou de falar que tem. Eu tenho patente da cadeira que dá o giro? Não. Eu tenho patente de como eu faço a cadeira reclinar. Lembra? A ideia não é passivo de proteção, mas como eu faço? A minha pode reclinar com uma mola. A do Duran pode reclinar com um pistão hidráulico, por exemplo. Tá? As duas reclinam, então eu não tenho patente da cadeira que reclina, mas de como ela reclina. Isso é um modelo de utilidade. E uma outra proteção muito bacana, Duran, é o desenho industrial. O desenho industrial, ele protege o quê? O aspecto visual do produto, ele não protege nada técnico. Se reclina, se não reclina, se levita, não, nada disso. Ele vai proteger o design das coisas. Então, quando a gente pensa uma lanterna de carro, ali tem um design protegido. A chave de um carro, ali tem um design protegido. Né? O seu mouse, ali tem um design protegido. A janela que você está aí atrás, você tem um design protegido. Então, tudo que envolve design, tá, é protegido através de desenho industrial. Mas aí se a pessoa muda uma coisa, alguns detalhes, ele já consegue sair disso, né? Como que são esses parâmetros? Depende, né? Você não pode confundir o leigo. Lembra que você falou da maisena, do seu sogro, que Aham. comprou a Coca-Cola errado? Ele confundiu. Então, não tinha detalhes suficientes para Pra evitar a diferenciar. confusão. Então, se esses detalhes não são suficientes e torna muito parecido o produto, quem detém o desenho industrial pode impedir a comercialização. Então, você tem que ter detalhes que realmente descaracterizam o produto que é protegido. E a Tá? gente vê muito isso, né? As cópias, né, dos outros produtos, né? Demais, demais. Né? Eu não acho ruim, tá? Eu penso que, eu falo que, assim, você precisa ter o direito justamente para fazer jus a ele, né? Aham. Se você colocar, imagina, você faz um investimento de maquinário, lança um produto, contrata um design para fazer um negócio bacana para você, coloca em mercado e não protege, né? Você jogou parte do seu investimento no lixo. Então é extremamente, não adianta ter uma embalagem bacana, puxa, fiz uma embalagem bacana, a embalagem é show de bola, é extremamente inovadora. Está protegida? Não, então o seu concorrente vai copiar amanhã, né? Porque depois que você tornou público, passado um período, qualquer um pode fazer. Tá? E tem um negócio sobre novidade, voltando lá, isso serve para os Aham. três, tá? Para a patente, para a patente de invenção, o modelo de utilidade de desenho industrial, que é muito legal sobre novidade. Imagina o seguinte, o Duran criou uma embalagem super bacana, tá? E também essa embalagem tem aspecto técnico que também dá uma patente, né? Ela tem uma funcionalidade diferente ali e tal. Só que o Duran não protegeu, ele colocou no mercado, tá? Passado um período, 15 meses, 16 meses, ele falou o seguinte, Marcelo, puxa, agora eu quero proteger, porque meu produto realmente vingou, é um sucesso, eu quero colocar no mercado. E aí você se depara com um concorrente fazendo o mesmo produto que você. O que acontece? Você tem um período de graça que você tem a prioridade. Passado esse período é de domínio público. Se eu pedir a patente em seu nome, do seu produto que você inventou, e alguém provar que você já tinha colocado no mercado com o seu próprio produto, derruba a sua patente. Então você precisa proteger antes de colocar em mercado. Seu próprio produto pode ser usado contra você para derrubar sua patente. Por isso que é importante a pesquisa antecipada ali, olhar tudo isso, ver todos esses fatores. Então, você está um tempão lá desenvolvendo as coisas, né? Claro, né? Às vezes startup fala para a gente assim, poxa, mas eu já vou lançar o meu produto e aí como que, né, alguém vai copiar, não vou compartilhar.
Mas, gente, não é assim, você não está lançando o seu produto todo, né? Você está fazendo junto com isso, né? Registrando, olhando, pesquisando, você lançou uma parte, testou, validou. Assim que você validar, é importante você ter todo esse suporte, por exemplo, que a Village dá, de você ter esse processo de registro, né? De todas essas suas soluções, né? Porque é algo complexo ali para o pessoal, né? Como você falou, você lança, depois de um tempão, você vai querer resolver, já tem outras pessoas fazendo. Exato. Duran, eu coloco sempre o seguinte, para uma startup, e aí se ele vai registrar ou não com a Village, se vai ser com outra empresa, eu falo de uma maneira muito tranquila. É necessário que ele passe por essa consultoria, para ele poder, muitas vezes, e na maioria das vezes, tá? Eu vou dizer a ele, o seu produto não é passível de proteção. A sua ideia, você tem que correr, cara, sair na frente para ser o Uber, sabe? Você tem que ser o cara porque não é passível de proteção. Muitas vezes ele vai escutar isso, tá? Mas outras vezes não. Ele vai escutar, ó, seu produto é extremamente interessante, mas muito fácil de copiar e ele é passivo de proteção. Então vamos proteger para que você tenha um diferencial, para que um cara com mais grana que você não copie rapidamente isso. Né? E aí a gente vai falar da marca, se a marca está disponível, se não está, ele pode proteger o layout do aplicativo dele, tem várias proteções aí. O que nós vamos fazer é dar um norte para ele, e aí ele decide. Né? Aí você falou sobre se acontece com empresa grande. As empresas maiores, na grande maioria das vezes, têm as suas marcas protegidas, têm as suas patentes protegidas. O que não tem é a cultura de propriedade intelectual encravada dentro da empresa, cravada dentro da empresa. Muitas vezes ela não tem. Então, o que acontece? Passa despercebido muita inovação e o cara coloca, porque o técnico geralmente acha que tudo é óbvio. Né? Aham. Tudo é óbvio. Então, eu sempre falo, um clipes depois de pronto é óbvio. Por que, que eu não Aham. inventei? Porque não foi o Duran que fez esse negócio. Então, dentro das empresas, das grandes corporações, né, tem muito disso. O técnico desenvolveu uma solução para resolver um processo ali de fabricação que diminuiu o tempo em 30 minutos, tá? O que é 30 minutos dentro de uma fábrica? E que melhorou a qualidade do produto, tirou os produtos com defeitos em 90%. Isso é passivo de proteção. Né? Ou ele criou um furinho que dá um respiro que não estoura mais a caneta. É só um furo, mas resolveu um problema técnico. Né? Não estoura mais. Então, às vezes esses detalhes passam, e aí qual é o papel da Village nisso? A gente leva para dentro das empresas um workshop, uma palestra, falando o que é passivo de proteção, o que não é, como você identificar isso dentro do seu processo industrial, como desenvolver essa cultura de propriedade intelectual dentro das empresas. E aí a empresa começa a enxergar e ter o quê? Ter um patrimônio intangível que pode tornar ela, por exemplo, as empresas hoje, se você tiver pegar grandes corporações que têm recurso e tecnologia parecidos, o que é o diferencial se não uma propriedade intelectual protegida? Né? Você garantir aí 20 anos de exploração de um mercado com exclusividade. E isso é muito importante, porque é isso que vai delimitar ali, né? Vai ajudar na estratégia que, por exemplo, a startup, a empresa vai ter que ver se ela vai investir muito como Uber, poxa, vamos investir na nossa marca, como que a gente vai ganhar mercado, a gente sabe que vai vir um concorrente daqui a pouco, porque é algo que não é passível de proteção e alguém pode copiar isso e fazer algo parecido, né, ou até igual a isso, então eu tenho que ter uma estratégia talvez mais forte de marketing, ou agora eu não posso ir tanto para marketing, mas eu vou ter que fazer essa proteção anterior aqui, porque é passível de proteção e é fácil de copiar, então isso entra muito na estratégia que a startup, que a empresa vai ter, né, nesse começo, por isso que é importante ter essa visão, né, do que é o meu produto, que é a minha solução, para que eu possa continuar nessa estratégia, né. Isso por exemplo, vamos continuar no caso do Uber aí. Ele não tem proteção da ideia de ter um carro por aplicativo, mas ele tem
uma patente, por exemplo, que quando está chovendo, você já viu que o preço aumenta, De fazer a né? Quando variação, fica o horário, né? Como é que isso acontece? Ele tem uma patente que identifica isso. Então, o aplicativo em si não dá a patente, mas outras tecnologias que foram desenvolvidas dá a patente. E aí o que, que o cara da startup tem que pensar? Tá bom, isso daqui é um produto que qualquer um pode fazer igual a mim, né? Se o cara tiver mais grana, mais recurso antes de mim, ele consegue sair na frente. Então eu tenho que ser o primeiro a colocar no mercado, né? E depois ele tem que buscar que diferenciais de barreira ele vai criar. A gente sempre fala lá nas nossas mentorias. Qual é a sua barreira em relação ao seu concorrente? Você precisa ter mecanismo de barreira, né? Para não deixar o concorrente entrar. Quais são esses diferenciais? E aí, se você encontrar um diferencial que é passível de proteção, aí você está com o mercado mais tranquilo, inclusive para o investidor, né? Inclusive a gente passou por isso, a gente foi eu, o Azarite, tá? A gente foi para o Web Summit no Rio e tinha lá 40 mil pessoas no mesmo lugar pedindo Uber, né? Imagina o preço que o Uber tava, porque aí a variação foi lá em cima, então o Uber que talvez você pagasse R$ 15, né? Num dia normal você estava pagando 70, né? Então todo mundo pedindo, né? E aí tem essa variação ali, né? Oferta e E, demanda. Exatamente. Né? Agora, tem uma coisa que foi legal, essa semana até, semana passada, surgiu uma startup que apresentou algo ali, você deu feedback para eles, que ele está trazendo alguns produtos de fora, né? Está importando aqui para ser o representante aqui desses produtos, né? E você levantou uma bola também interessante, né? Quando a gente falou da internacionalização, a gente falou daqui para fora. Ah, tenho que registrar lá fora se eu quiser ir para fora. Mas e quando eu trago algo, né, que está, né, de fora para cá? Né, eu tenho que fazer esse registro também, né, dessa marca aqui, né, desse produto aqui. Como que funciona isso? Nessa Então, importação, né? um grande diferencial da Village, Dura, é atender o mundo inteiro. Tá? A Village tem 3 unidades fora do Brasil. Né? Nós temos China, Alemanha, Estados Unidos. E qual é o objetivo disso? É proporcionar a mesma segurança que a Village proporciona no Brasil para os seus clientes, proporcionar essa segurança lá fora e de lá para cá também. Então, estrategicamente. E quem está ouvindo a gente, vocês viram, né? São só 3 países assim, pouquinho estratégicos, né? China, Estados Unidos e Alemanha, porque os caras produzem pouca coisa nesses lugares, né? Você tem a Ásia, né, União Europeia e América. Então, esse É. a estratégia é aí. E o que, que acontece? Tá? E a gente tem capacidade, eu preciso de uma patente no Emirados Árabes. A Village vai depositar para você uma patente lá. Quando você importa um produto, se o seu fornecedor já teve o cuidado de proteger a marca aqui no Brasil, show de bola. Né? Se não, conversa com o cara. Vocês têm proteção de marca no Brasil? Eu posso pedir a proteção dessa marca em meu nome? Ou vocês pedem no nome de vocês? Porque eu não vou ficar aqui com o produto, fazendo campanha, fazendo marketing, fazendo publicidade, e daqui a pouco um concorrente pega e usa o mesmo nome que eu. Não posso correr esse risco. Né? Então, ele precisa ter esse cuidado de sim trazer essa proteção para cá. Uma outra coisa esse produto foi patenteado lá fora, né? Essa patente está em vigência, já tem 12 meses, ele estendeu a proteção para o Brasil. Se ele não estendeu, ele corre um risco. Vamos supor que você está trazendo um produto dos Estados Unidos. Esse produto já está no mercado nos Estados Unidos há 2 anos. Aí você vem para o Brasil e traz o produto aqui. Aqui no Brasil ele não foi protegido. O que, que o concorrente faz? Eu não vou comprar dos Estados Unidos, custa muito caro, vou mandar fazer na China e vendo mais barato que você aqui. Então, se você tem um produto, é importante que você estenda essa proteção para os países onde você vai atuar, e o contrário também é necessário. Quer dizer, se você está trazendo de fora, precisa proteger no Brasil também. E tem algumas coisas que é importante levantar, porque tem produtos, a gente tem, por exemplo, startups que são da área de alimentos, às vezes ingredientes, até que são autorizados, que podem ser
utilizados fora, né, naquele determinado país, mas aqui dentro ele não tem legislação para isso, então, né, tem várias questões que são importantes a pessoa Precisa, olhar também, né? precisa levantar. Você precisa. Porque se de repente você faz um produto sensacional com um determinado item, né, um condimento, alguma coisa que aqui no Brasil não pode, como é que você vai comercializar esse produto? Como é que ele vai passar pela vigilância? Como é que ele vai passar pelo mapa? Essas coisas precisam ser pensadas antes, né? Antes de Então, colocar no. olha só, gente, né? Quanta coisa importante para você pensar aí quando você está criando a sua empresa ou que sua empresa já está rodando. Olha para isso, poxa, estou rodando aqui já há alguns anos e nunca protegi minha marca. Será que eu posso proteger ela? Será que ela está livre ainda, né? O que é importante aí você olhar. Marcelo, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Tem um monte de outras coisas para falar. A gente tem que marcar um outro dia para você vir contar a sua história lá, né? Vocês não sabem, mas Marcelo tem uma história ali no show business, né? É, Eu estou ó, ó, querendo dizer, pessoal, que eu fui palhaço antes de trabalhar com propriedade intelectual. Aliás, eu sou até hoje, eu só não recebo por isso, viu? né, agora é só hobby, né? Então, a gente tem que marcar um dia para contar os causos, né? Eu falei que eu vou reunir o pessoal que a gente está fazendo Techstars, tá? Agora nós não vamos falar de negócio, vamos falar de causos. Causos da sua vida que você pode trazer Eu aqui, gosto bastante. né? Para a gente encerrar, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas aí, para os empreendedores que estão nos ouvindo aqui? Eu digo o seguinte: trate a sua propriedade, a sua inteligência, né? Porque propriedade intelectual está diretamente ligado com a inteligência, com respeito, né? Você não pode negligenciar a cultura da propriedade intelectual dentro da sua empresa. Seja você uma startup, alguém que está nascendo agora, ou seja você uma multinacional. Como é que eu estou cuidando disso? Como é que eu, startup, pequena empresa, estou querendo um investidor para o meu negócio, mas não tive nem o cuidado de pesquisar se eu posso usar o nome que eu escolhi ou não? É um desrespeito com o investidor. Você precisa ter esse cuidado, né? E você, grande empresa, será que não está passando, né, dentro do seu processo fabril, dentro da área de tecnologia, será que não estão passando soluções que são passíveis de proteção e que o seu concorrente está utilizando essas soluções que foram criadas por você porque você não teve o cuidado de proteger? Então, eu acho que é por aí. A gente precisa ter esse respeito e esse cuidado com a nossa inteligência, com a inteligência da nossa empresa. E vou dar uma notícia para você, Duran, em primeira mão, daqui a pouco vocês vão estar sabendo. Aliás, acho que se você já olhou meu Instagram hoje, você já sabe. Mas se você não olhou, olhe lá. A Village dentro de um ranking nacional que foi divulgado recentemente, a Village está dentre as maiores depositantes de marcas e patentes no Brasil. A sua colocação é o segundo lugar, nós somos a segunda maior empresa a depositar marcas e patentes no Brasil, que é um baita motivo de orgulho para nós, Legal. porque isso faz jus a esse compartilhar conhecimento. A Village sempre foi na contramão da história. A gente sempre entendeu que a melhor maneira de chegar até os nossos clientes é explicar o que nós fazemos, como nós fazemos e por que nós fazemos, né? E isso deu muito certo. Que legal, parabéns, parabéns, Marcelo, parabéns todo o time da Village, que é sensacional. Realmente, então, gente, se você quer aí entender um pouquinho mais, entra aqui, ó, nós vamos colocar na descrição depois do vídeo aqui o site da Village, né? Entra lá, bate um papo ali com o pessoal, com o Marcelo, com a Bianca, tem uma galera ali sensacional dentro da Village que atende todo mundo ali de uma forma muito, eu falo até assim, uma forma muito carinhosa, né? De acolher mesmo ali as pessoas, de falar, cara, você está indo no lugar errado, ó, segue por aqui, ou ó, temos que fazer isso. Então, assim, eles dão uma mentoria muito legal, né, um apoio muito legal. Então, acesse aí, conecta com a Village para que você, né, não tenha que mudar o seu nome, não tenha que mudar a sua marca, não tenha problemas, ele não receba uma notificação lá que você vai ficar estressado antes ali. Protege tudo isso antes, e isso é muito legal. Marcelo, obrigado por participar com a gente aqui, obrigado por esse bate-papo. Foi rapidinho, mas nós vamos marcar outros também para falar de outros assuntos ali. Então, muito bom ter vocês como parceiros e parabéns por serem aí a segunda maior depositante aí
né, das marcas, isso é muito legal, parabéns mesmo, viu? Obrigado, Marcelo. Valeu, Duran, obrigado você pelo convite, pela oportunidade, a gente está aqui sempre que precisar, e lembra que é uma consultoria gratuita, né, Duran? Então, vou registrar com a Village, vou ficar feliz até porque ele recebe benefício por isso, né, por conta da parceria, mas se não registrar, mas tomar o cuidado das providências tomadas, já vai me deixar bastante feliz também. Grande abraço para vocês, até mais. Valeu, gente. Então, esse foi mais um Techstars Talks com Marcelo Brandão da Village Marcas e Patentes. Então, você que está nos assistindo, compartilha aí com seus amigos, né? Coloca aí, assina o nosso canal, né? Coloca o seu sininho aí, se está escutando no Spotify, segue a gente aí no Spotify, no YouTube, assina o nosso canal também, para que a gente possa trazer mais coisas e vocês vão ver que vão vir muitas informações, muita coisa legal que a gente vai trazer nos próximos. Então, até a próxima, um grande abraço. Tchau!